Com a palavra o senador Eduardo Braga. Senhor presidente, senhores senadores, gostaria, senhor presidente, de iniciar nosso pronunciamento hoje aqui no plenário do Senado para manifestar meus sinceros votos de congratulação aos dirigentes e aos trabalhadores e aos milhares de leitores do jornal Diário do Amazonas no dia de hoje, quando completa 28 anos de sua profícua atividade jornalística em defesa intransigente dos interesses do povo do Amazonas. Nascido e até hoje mantido sob a batuta do empresário Cassiano Anunciação, com o propósito de assumir um espaço importante no panorama jornalístico do Amazonas e da Amazônia, o Diário logo assumiu um papel de destaque no estado do Amazonas, com informações, com contribuição para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Amazonas. O Diário do Amazonas também, senhor presidente, além da edição do próprio jornal Diário do Amazonas, tem e edita o jornal 10 Minutos, destinado ao segmento mais popular, e o portal Diário 24 Horas AM, que é um dos líderes no tráfego da internet no nosso estado. Além disso, o Diário do Amazonas também está integrado à Record News, e a editora passou a denominar-se Rede Diário de Comunicação, em poucos anos transformando-se, portanto, num importante meio de comunicação social no estado do Amazonas. Quero, portanto, deixar esse registro de parabenização e de sucesso à importante empresa de comunicação no nosso estado. Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje, primeiro, dizer da importância da comissão mista, aliás, da comissão especial, que será instalada na próxima terça-feira na Câmara dos Deputados pelo presidente Henrique Alves, para dar parecer à emenda constitucional número 103 de 2011, que estabelece a prorrogação dos incentivos do Polo Industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus, bem como estabelece a extensão, através de projeto de lei, da sua área de atuação para a região metropolitana de Manaus. Quero aqui, portanto, em nome do povo do Amazonas, em nome dos trabalhadores do Polo Industrial, agradecer ao presidente Henrique Alves pela sensibilidade, tendo em vista que esta PEC encontrava-se à espera da designação desta comissão especial desde 2011, quando encaminhada à Câmara dos Deputados pela Presidente da República, num compromisso assumido pela Presidenta ao povo do Amazonas, e agora, graças à firme decisão do deputado Henrique Alves, presidente da Câmara dos Deputados, foi possível a implementação na cidade de Manaus desta comissão importante que vai finalmente dar parecer e levar ao plenário este parecer. Quero também destacar a decisão do senhor presidente da Câmara de designar o deputado Átila Lins, do Estado do Amazonas, do PSD do Amazonas, como relator desta matéria na comissão especial, fazendo com que os amazonenses estejam efetivamente entusiasmados de que agora, diante da instalação da comissão, será possível ainda este ano aprovarmos na Câmara dos Deputados e encaminharmos ao Senado essa importante emenda constitucional. Mas, senhor presidente, eu também gostaria de destacar a importância do programa de valorização do profissional da atenção básica na área do Ministério da Saúde, para atender as regiões brasileiras com médicos através de um programa que atua na área de especialização e residência médica, em contrapartida à colocação desses profissionais no interior do nosso país. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, 31 municípios do total de 62 municípios do meu estado, portanto 50% dos municípios do estado do Amazonas, se inscreveram e aderiram ao Provab. Mas, senhor presidente, apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 municípios, portanto, num total de 31 municípios,
tiveram a contrapartida de inscrição de médicos interessados em poder estar nos nossos municípios. Portanto, nós vamos ter 34 médicos nos 11 municípios e 10 nos distritos de saúde sanitários especiais para a saúde indígena. Desses distritos sanitários especial indígena do Javari e da cidade de Manaus, sendo apenas 1 para o Javari e 9 para o distrito especial da cidade de Manaus. Isso é um avanço? Sem nenhuma dúvida é um avanço. Mas isso, senhor presidente, também demonstra o quanto é necessário o preenchimento de uma demanda da saúde pública brasileira com a implementação de médicos e de especialistas nas áreas isoladas do nosso país. Na Amazônia brasileira e no estado do Amazonas, há uma grande carência de médicos especialistas no interior. Mesmo com o esforço do Provab, fica provado de que os municípios aderem, se inscrevem, solicitam aos médicos brasileiros, mas como a opção dos médicos é espontânea, mesmo tendo a contrapartida dos 10% na residência, de vagas na residência, etc., não se atende sequer 50% da pretensão. De 31 municípios inscritos, apenas 11 foram atendidos, o que continua, lamentavelmente, a deixar o interior do estado do Amazonas e o interior da Amazônia, o interior do Nordeste e o interior de várias regiões do Brasil sem os recursos humanos especializados na saúde que são necessários. Portanto, quero aqui mais uma vez manifestar a necessidade do povo brasileiro de possuir médicos especialistas credenciados para que nós possamos enfrentar esta demanda. No interior da Amazônia, nós temos muitas áreas de especialização que não têm atendimento pela inexistência do profissional. Não adianta instalarmos mamógrafos, não adianta instalarmos equipamentos se não tivermos médicos especialistas que possam laudar estes exames. Em pleno século XXI, nós estamos diante desta importante situação para o povo da Amazônia. Vejo aqui o senador Romero Jucá, do estado de Roraima, que tem essa responsabilidade e sabe o quanto é necessário levarmos para o interior da Amazônia obstetras, levar para o interior da Amazônia neurocirurgiões, cardiologistas, ortopedistas. Há uma demanda enorme de ortopedia no interior da Amazônia e nós não temos médicos. E não é mais por questões salariais. No estado do Amazonas chegou-se a oferecer, inclusive, R$30 mil, senhor presidente, de salário para levarmos médicos especialistas para o interior, e mesmo assim não conseguimos levar. Ou seja, há uma demanda e não há oferta de profissionais. Enquanto isso, nós temos, em países da língua portuguesa, como Portugal, por exemplo, especialistas e médicos que estão desempregados e que poderiam vir para o Brasil com CRM provisório, designado para trabalhar no interior de Roraima, designado para trabalhar no interior do Amazonas e atender e salvar vidas de brasileiros que hoje estão sem assistência médica. Ouço o nosso nobre senador Romero Jucá. Senador Eduardo Braga, eu pedi esse à parte, primeiro, para aplaudir o discurso de Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência está sintonizado com o grande drama hoje da região amazônica no que diz respeito ao atendimento de saúde da população, que é efetivamente a ausência de médicos no interior. Nós temos essa dificuldade em Roraima, Vossa Excelência tem um território no estado muito maior, muito mais complexo, mas, na verdade, esse é um drama de toda a nossa região e também de parte da região centro-oeste. Nós não temos médicos. Nós já tivemos no passado uma experiência que funcionou com médicos cubanos, e esses médicos cubanos iam para o interior. Isso gerou uma celeuma com CRM, ações tentando proibir a contratação desses médicos, mas, na verdade, não se resolveu o problema, porque depois houve a suspensão, criou-se a dificuldade, né, mas não se supriu a carência, que efetivamente é o X da questão. Nós não estamos querendo tirar o direito de ninguém, de nenhum brasileiro, mas é como Vossa Excelência disse,
O salário de 20, 25, 30 mil reais que é oferecido a um médico para ir para o interior, muitas vezes 5, 6 vezes o salário do prefeito, mesmo assim você não consegue manter esse médico no interior. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que procurar uma saída efetiva. Essa, apontada por Vossa Excelência dentro desse programa, é efetivamente uma opção, tem que ser buscada, tem que ser testada, né? Nós temos aí, pelo mundo, em muitos lugares, excesso de médicos, os médicos estão desempregados na Europa, né? E nós temos a condição de ser receptáculo dessa quantidade de profissionais que são habilitados e que podem, como Vossa Excelência ressaltou, salvar vidas. Então eu quero aplaudir, quero somar os meus esforços, me colocar à disposição para que nesse debate, nessas ações, nessa busca dentro do governo e dentro do processo legal para autorizar isso, Vossa Excelência me tem como aliado para tentarmos buscar uma solução para a saúde do nosso povo. A Amazônia não pode continuar da forma que está no interior, sem assistência médica de qualidade. Nós temos que dar esse direito a milhares de brasileiras e brasileiros que hoje guardam o nosso território, vivem em condições de dificuldade e que esperam uma decisão do poder público. Parabéns pelo discurso. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador, e queria apenas trazer alguns novos números para que Vossa Excelência pudesse nos ajudar nessa argumentação. Veja, o Brasil forma aproximadamente 14 mil médicos por ano. Até o ano passado, o Brasil oferecia, presidente Requião, nada mais, nada menos do apenas aproximadamente 7 mil vagas de residências para especialização. Ou seja, a metade dos médicos brasileiros que se formam todos os anos não conseguem fazer residência médica. E quando conseguem fazer residência médica, são especialidades que o Brasil já não tem mais demanda. Porque aquelas que são extremamente carentes, não se aumenta o número de vagas. Num esforço recente do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, na comissão que trata da residência médica no Ministério da Educação, conseguiu-se aumentar pouco mais de 2.000 vagas, levando para 9.000 vagas a residência médica brasileira. Ora, senhor presidente, nobre senador Romero Jucá, o que eu acabei de dar de dados do Provab, em que 31 municípios do estado do Amazonas se inscreveram no Provab para poder receber médicos e destinar 10% dessas vagas de residência prioritariamente para esses médicos, apenas 11 municípios foram atendidos. E, nobre senador Romero Jucá, desses 11 municípios que foram atendidos, foram apenas os municípios mais bem aquinhoados do Amazonas. Veja, Vossa Excelência, Itacoatiara, recebendo 6 médicos. Ora, Itacoatiara é região metropolitana de Manaus. Que bom que Itacoatiara está recebendo 6 médicos. Mas e Pauini, que fica isolado no Rio Purus, que se inscreveu no programa e recebeu 0 de médicos que optaram por Pauini? Manacapuru também recebeu 6 médicos, mas Manacapuru é região metropolitana de Manaus, a 1 hora de carro de Manaus. Isto não é o interior da Amazônia. Enquanto isso, a Maturá recebeu 0. Município isolado. Ora, até quando esses brasileiros vão esperar por esta formação de recursos humanos para poder ter saúde pública? Enquanto isso, os médicos colombianos, bolivianos, peruanos estão praticando medicina no interior da Amazônia ilegalmente. Mas se não fossem esses médicos, quem estaria prestando saúde a esse povo que lá no interior da Amazônia protege um dos maiores, se não o maior patrimônio do povo brasileiro? Ora, esta hipocrisia precisa ser enfrentada. E o Senado da República, que representa a Federação Brasileira, que representa os nossos estados, que tem o equilíbrio da federação, precisa ter esse discurso no topo da sua agenda. Ora, os nossos brasileiros que vivem no Centro-Oeste, que estão produzindo no interior do Centro-Oeste a super safra brasileira, não têm médicos.
Aqueles que estão, ouvi ainda há pouco o pronunciamento do senador Cícero Lucena, falando da seca no Nordeste. A seca ela acontece em função da sazonalidade, em função dos problemas climáticos. E a seca no atendimento de médicos no interior do Nordeste. Não é diferente. Vossa Excelência é roraimense de coração, foi governador de Roraima, representa Roraima nesse estado, mas Vossa Excelência é pernambucano. Vossa Excelência sabe o sofrimento do povo do sertão de Pernambuco, aonde médico só por milagre, especialista só por milagre. E nós estamos em pleno século XXI. Enquanto isso, existem médicos formados, especializados, desempregados, mundo afora, que o Brasil tem capacidade nesse momento de poder fazer um chamamento e uma seleção e fazer com que esses médicos especialistas possam vir trabalhar de forma específica. A nossa proposta é que, se em Amaturá precisa de médico, o CRM deve ser provisório e específico para o município de Amaturá. Sequer para o estado do Amazonas deveria ser, senador Requião, porque senão esse médico virá para a região metropolitana, esse médico virá para Manaus, esse médico irá para Itacoatiara, para Manacapuru. Que bom que vá para Itacoatiara e Manacapuru, mas nós não podemos deixar o interior da Amazônia absolutamente desassistido de médicos especialistas em pleno século XXI. Esta decisão é hora do Brasil enfrentar. Tenho certeza que a presidenta Dilma está analisando, juntamente com o ministro da Saúde, esta possibilidade, juntamente com o ministro da Educação. Mas, por outro lado, o Brasil poderia fazer a abertura para a entrada desses profissionais com esses cuidados e com esse zelo, tendo em vista os municípios que não foram atendidos pelo Provab. Aqui nós já temos o filtro. Todos tiveram direito de se inscrever e todos tiveram direito de optar. Volto a dizer, no caso do Amazonas, 31 municípios se inscreveram, apenas 11 foram aquinhoados, não porque o governo quis, mas porque os médicos assim o quiseram. Portanto, é preciso ter coragem de fazer esse enfrentamento. E, de outro lado, é preciso aumentar o número de residências, de especializações nas regiões periféricas. É preciso levar profissionais para a formação e multiplicação de recursos humanos especializados na saúde. A Universidade do Estado do Amazonas precisa de apoio. O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação precisa ter um programa arrojado para essas regiões. Mas a formação desses profissionais demandará tempo. Levará, no mínimo, 5 anos para que esses profissionais estejam aptos para exercer as especializações. Se ele já estiver formado como médico. Dependendo da especialização, veja, eu tenho uma filha que é médica, que faz nesse momento residência. Aonde faz residência? Em São Paulo. Por que faz em São Paulo? Porque as vagas de residência médica no meu estado são poucas. E nas especializações mais complexas, a formação desse profissional tem que ser feita fora do estado. Ora, minha filha sonha e deseja voltar para o Amazonas, que bom que volte. Mas quantos e quantos médicos no Amazonas não têm condições de estudar e ficam fora desse funil? Quantos e quantos médicos em Roraima? E outra questão, senador Romero Jucá, hoje o curso de medicina no estado do Amazonas é ocupado por brasileiros de outras regiões, que não conseguindo passar nos seus estados de origem, acabam sendo educados e formados nas universidades públicas da nossa região e depois voltam para seus estados à busca de especialização, deixando a carência e a lacuna da formação desses recursos humanos. Portanto, é mais do que hora para o Brasil enfrentar essa dívida social. É mais do que hora para o Ministério da Saúde enfrentar esta dívida de prestação de serviço na saúde pública. É mais do que hora do Ministério da Educação compreender essas necessidades. E é mais do que hora para que o Conselho Federal de Medicina compreenda que isso não é uma disputa de espaço futuro. Isso significa prestar serviço na saúde pública e salvar vidas no dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.